metrô de Belo Horizonte funciona desde 1986 com uma frota de 25 trens. A linha que liga o Eldorado até a Vilarinho tem 28 quilômetros e 19 estações. Diariamente, cerca de 234 mil usuários utilizam o metrô, o que torna o quarto maior sistema em operação no país. E cada vez mais pessoas têm optado por usar o transporte em trilhos. Em 2013, foram 64 milhões de passageiros. O crescimento no número de usuários tem trazido alguns transtornos. Conseguir entrar nos vagões no horário de pico se tornou um desafio. E o que será feito para atender a todos os passageiros? O metrô terá atendimento especial durante a Copa? E a expansão de linhas, em que fase está? É o que vamos saber agora. O metrô de BH é o tema do Câmara Entrevista desta semana. Fique com a gente, o programa está só começando. De acordo com a CBTU, 64 milhões de passageiros utilizaram o metrô em 2013, um número 13% maior do que o ano anterior. Esse índice ultrapassa a média nacional de 10% prevista pela Associação Nacional de Transportadores de Passageiros sob Trilhos. Para falar sobre a situação dos usuários do metrô na cidade, eu converso agora com Francisco Maciel. Ele é secretário-geral da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo. Francisco, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Flora, e é um prazer estar aqui na TV Câmara. Francisco, explica pra gente qual que é a atual situação do usuário do metrô de BH. É um tormento diário. O metrô é uma superlotação que sacrifica o usuário trabalhador dessa cidade, que precisa fazer uso desse transporte, e para construir a cidade de Belo Horizonte. O metrô, ele foi pensado em 86, aproveitando uma linha que foi deixada por um trem de carga, portanto ele não é um projeto de metrô. Os trens que rodam são trens pesados, que têm uma velocidade baixa, que não é um trem de passageiro para poder dar um intervalo com segurança menor para agilizar as viagens. O metrô, ele não pode, inclusive, ter passageiros que são do corpo de bombeiro, porque senão o corpo de bombeiro vai ser obrigado a interditar aquele metrô devido ao risco iminente de uma tragédia de tanta superlotação e de tanto desconforto. A acessibilidade para cadeirante, para portador de deficiência é baixa. Então nós temos um metrô hoje que a gente fala que é um antimetrô, que sai da Vilarinho e vai à Venda Nova, sai de Venda Nova e vai ao Eldorado, mas a gente precisava concluir a obra do metrô do Barreiro até Santa Teresa. O que está se anunciando aí de metrô Lagoinha Savassi para nós é uma aberração. Proposta de um projeto megalomaníaco de um túnel de 2 andares para levar da Lagoinha até a Savassi. É brincadeira, quer dizer, tem que trazer de Barreiro até o Santa Teresa, interligando com a estação central, levar para Betim, para Contagem, para Neves, para Vespasiano, ou seja, expandir o metrô, tornar Belo Horizonte portadora de um metrô de verdade que seja estruturante dos outros modais, que é o BRT, que é o ônibus convencional, ou suplementar, né? Então, o sistema precisa desse metrô funcionando. Com Belo Horizonte comparado a outras capitais, como é que está essa situação do metrô? Está bem? Está mal? Como é que é isso, Chiquinho? Bom, se você desenhar as linhas, você vai fazer várias linhas para São Paulo, várias linhas para Rio de Janeiro e outras capitais, e para Belo Horizonte você vai fazer um risquinho. Aí você tem uma ideia de quanto que nós estamos atrasados, infelizmente, na estruturação do metrô em Belo Horizonte. É incomparável, é infinitamente menor comparado às outras capitais. E olha que as outras capitais também estão atrasadas. O metrô de São Paulo é uma barbárie cotidiana, não atende lá. No Rio é queima de vagões, rotina lá no sistema de transporte. Então, o nosso metrô ainda tem muito que avançar. E quais são as principais reivindicações do usuário aqui de Belo Horizonte?
Primeiro, a melhoria dos vagões. Vagões com ar-condicionado, vagões com conforto, melhoria da sonorização, para as pessoas ouvirem que a próxima estação é a Santa Inês, a próxima estação é o Horto, é a Central. Mais sinalização de segurança. Frequentemente você vê os metrôs andando devagar, com pane, tendo que descer. Já teve ocorrência de um maquinista morrer atropelado por um vagão de metrô em Belo Horizonte. Perfeito. Francisco, e enquanto a ampliação do metrô não sai do papel, belo-horizontinos têm a sensação de que o espaço dentro do transporte está menor. Já a CBTU diz que não houve aumento significativo de passageiros. É fácil perceber como o trem estava cheio pela escada da estação Santa Efigênia. Todos os degraus ocupados por várias pessoas. A cada chegada do metrô, mais gente e empurra. Reclamação de quem precisa usar o serviço. Tá uma bagunça, tá muito cheio, os metrôs estão demorando demais e a gente está custando conseguir chegar no trabalho. Deve estar havendo alguma falta de planejamento ou uma coisa que mais bem elaborada, porque do jeito que tá, não tem como. Às 8 horas observamos a chegada do trem com 8 vagões, o chamado bitelão. O trem leva 2.000 pessoas a cada viagem. Ele tem 182 metros, o dobro do convencional. Muita gente diz que o tamanho maior é bom, mas as pessoas têm um receio. Se eles não reduzirem os horários, porque o que acontece é o seguinte, eles colocam esse metrô grandão e reduzem no outro horário. Então, quer dizer, está trocando 6 por meia dúzia, né? Então, na minha opinião, se ficar do jeito que está, não vai resolver em nada. Por mês, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos informou que o metrô de Belo Horizonte transporta cerca de 5 milhões e 500 mil pessoas. Mesmo com o início do funcionamento do MOVE, o sistema rápido de ônibus, não houve aumento significativo de passageiros, segundo a CBTU. A quantidade de pessoas que a gente transportava antes do BRT está se mantendo. Hoje a gente está transportando a mesma coisa. Acontece às vezes que as pessoas, já sabendo que alguns horários estão muito cheios, elas próprias já escolhem, né, horários mais alternativos, ou um pouco mais cedo, ou um pouco mais tarde. Aquelas pessoas que podem modular o seu horário, que não tem aquele rigor do horário para iniciar o trabalho, essas pessoas elas já se ajeitam, né? A gente observa pelos mapas diários operacionais da empresa que no dia a dia o número de passageiros tem aumentado, né? Em função dessas obras que está tendo na cidade, do BRT que não está atendendo ainda a população, então a gente tem presenciado isso, entendeu? Um aumento assim, gradativo no número de usuários. Com certeza, mais trens, mais passageiros sendo atendidos. Vimos aí muitas reivindicações, muitas reclamações a respeito do metrô. Qual seria a solução? Flora, o metrô sempre é a solução. Tudo aquilo que caminha para o individual tende a congestionar, a ter problemas. Nós tivemos a Antônio Carlos foi entregue congestionada. A Cristiano Machado foi entregue congestionada. O viaduto ali da Tereza Cristina foi entregue congestionado. Então, o que nós precisamos pensar? Um sistema de transporte onde o metrô seja o estruturante. Assim, deduzido aí o problema de início de implantação do BRT, que é natural, que tudo que se comece tenha transtorno e tudo mais, mas não era para ter tanto transtorno como se está tendo com uma obra de quase 2 bilhões de reais, pensada há 5 anos atrás, com uma licitação que previa o BRT, com investimentos garantidos, com a Copa chegando aí, que estimula mais as obras e tudo mais, o BRT ter problema de operacionalidade. É porque ele não está articulado com o metrô. A integração tarifária com a região metropolitana, levar o metrô para Betim, levar o metrô para Contagem, para Neves, para Vespasiano, para Santa Luzia, ter o metrô de Barreiro até Santa Teresa concluído, passando de forma subterrânea, fazendo a integração com a estação central, fazer sim a Lagoinha Savassi, tudo bem, mas priorizar a Lagoinha Savassi em detrimento de Barreiro, Santa Teresa e Pampulha. Esqueceu o projeto da Pampulha? Então, para nós, o metrô ele é fundamental e estruturante para todo o sistema de mobilidade de Belo Horizonte. Um dos entrevistados dessa reportagem que nós ouvimos, ele fala da questão do metrô estendido. Desde abril, o metrô estendido já está funcionando aqui na capital
tem funcionado? Deu para desafogar um pouquinho essa questão da lotação do metrô? É o puxadinho. É por desespero deles não serem processados pela Associação Protetora dos Animais. Porque nós recorremos à Associação Protetora dos Animais para que os usuários sejam reconhecidos como os animais, para que não se suporte mais os maltratos aos animais que são praticados pelo metrô, pela CBTU, diariamente nos vagões de metrô dessa cidade. Então esse puxadinho, hoje eles admitem lá, dos 200 e poucos mil passageiros por dia, já teve pico de 261 mil passageiros no dia. A capacidade real desse sistema que está aí é 150 mil passageiros por dia. É um absurdo o que se faz com esse puxadinho que está colocado aí. Ameniza? Ameniza. Estão anunciando aí o vagão rosa. Quer dizer, a culpa agora é da mulher, não é do estuprador, não é do assédio, não é daquele que causa o problema. Então nós vamos segregar. Vai ter que ter muitos vagões de segregação, porque vai começar a diversificar. Mas o acréscimo de mais vagões ajudaria a desafogar ou não? Não, nós reivindicamos isso. Eu estou dizendo que com a medida do puxadinho, não alterou em nada. Os depoimentos que nós ouvimos aí foram depois do puxadinho. Não foram antes do puxadinho. O puxadinho não reduziu a superlotação, não melhorou a qualidade do serviço, não deu conta de sanar. Eu penso que se metrô andasse sob pneu, e aí fazendo uma crítica ao modo de ônibus, ele já teria sido implantado completamente, porque o lobby do setor de ônibus é muito mais forte do que o lobby do setor de metrô, parece. Porque a topografia da cidade ela atrapalha nisso ou não? Nessa estrutura do metrô? Você mesmo tinha dito a questão da geografia, né? Que teriam que ser feitos vários estudos para ver se Belo Horizonte comportaria mais metrôs. Isso também interfere? Não, com certeza. Você tem uma realidade que é o seguinte. O que nós temos é tão precário que se a gente dobrar, já vai amenizar um pouco. E dobrar são 28 quilômetros só. Nós temos poucos metrôs demais. Nós temos que ter aqui, no mínimo, 64 quilômetros de metrô para atender a demanda represada. Nós temos que tirar ônibus das vias. Nós temos que tirar carros das vias. Nós temos que dar mais qualidade de vida para essa cidade. Essa cidade está estressada. As pessoas não têm mais tempo para namorar porque perde tempo no ônibus. As pessoas não vão visitar a família porque não aguentam andar de ônibus no final de semana porque já andou durante a semana. Ou seja, ou a gente melhora a mobilidade urbana, o transporte coletivo enquanto qualidade de vida da cidade, ou nós vamos ter mais violência, menos paz, menos cultura. A cidade tem que ter vida noturna. É um absurdo o metrô até 11 horas da noite. É um absurdo não ter metrô em finais de semana. Então a gente precisa criar para atrair a demanda. Nós defendemos o metrô, nós estamos aqui brigando para que o metrô se torne uma realidade na cidade de Belo Horizonte, que acabe a briga da Metrominas com a CBTU, que eles resolvam esse impasse que já se alastra cada vez mais. Nós tivemos uma ocorrência que foi sui generis. Os terceirizados da CBTU, que trabalham na bilheteria para dar mais estabilidade à CBTU, mais segurança para a CBTU, liberaram as roletas e nós andamos de graça em um protesto que eles fizeram com melhoria da qualidade do trabalho deles, né? Perfeito. Francisco, eu agradeço muito pela entrevista. Eu que agradeço fora, agradeço a TV Câmara. E para nós, usuários, espaços como esse aqui são fundamentais. Muito obrigado. E no próximo bloco, nós continuamos a conversar sobre o metrô em Belo Horizonte. É daqui a pouco, não saia daí. Até já. A Rede Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade no único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Apoio TV Câmara BH.
O metrô de Belo Horizonte funciona de 5h15 da manhã às 11 da noite. Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara prevê uma ampliação na carga horária. A intenção é fornecer mais opções de transporte para os trabalhadores e estudantes do período noturno. Eu converso agora com o autor do texto, vereador Joel Moreira. Vereador, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com a TV Câmara e falando para o cidadão de Belo Horizonte. Vereador, explica para a gente onde surgiu essa ideia de propor esse projeto aqui na casa. Olha, nós temos cerca de 180 projetos em tramitação hoje no Legislativo Municipal. Esses projetos, na sua maioria, são pessoas que nos procuram e pedem que a gente haja de alguma forma ou promova uma audiência pública para debater um determinado tema ou propõe um projeto de lei para regulamentar determinadas situações. Eu fui procurado por um amigo, é um estudante, ele trabalha de dia e estuda à noite. E fala que o metrô passa perto da casa dele, mas ele nunca consegue pegar o metrô para poder voltar para casa. Aí me explicou que a hora que ele chegava na estação do metrô, a aula acaba 10h40, uma coisa assim, mas até ele chegar, sair da escola e chegar na estação, dava 11h15, 11h10, o metrô já estava fechado. E aí é uma opção inteligente, é uma opção que racionaliza o modal que nós temos de transporte, viabiliza um pouco esse caos urbano que a gente vive hoje e que não pode ser usado por muitos e muitos estudantes, trabalhadores, por exemplo, que trabalham na atividade de telemarketing, de turnos, torcedores que vão às vezes no Independência, o jogo tem começado geralmente às 9 horas, 9h30, 10 horas, eles não conseguem pegar o metrô para voltar para sua casa. Aliado a tudo isso, seria mais uma opção sem investimento. E, vereador, o número de usuários vem só crescendo. Nós temos, inclusive, alguns dados sobre o metrô de Belo Horizonte. Vamos dar uma olhadinha? Já está aqui na tela. Ranking de embarque nas estações. O primeiro lugar é Eldorado, seguido de Vilarinho, Central, Lagoinha, São Gabriel. Inclusive, vereador, no quinto lugar ali, São Gabriel, temos inclusive uma grande universidade próxima. Vários alunos podem beneficiar com esse projeto, não é isso? Sim, não só no São Gabriel, como no bairro Dom Bosco, onde a PUC tem ali no coração eucarístico uma cidade. Pra você ter ideia, ali devem passar mais de 20 mil alunos por dia. Então, vai ajudar muito a esses alunos, mas não só os alunos, a dona de casa, o cidadão de Belo Horizonte. O que acontece? Em outras cidades, o metrô funciona até meia-noite, em São Paulo funciona até 1h da manhã. É o que a gente quer fazer, estender um pouco o horário de funcionamento, uma vez que nós temos lutado há bastante tempo para expansão do metrô em Belo Horizonte. A expansão que eu estou falando são mais estações, atendendo a uma área geográfica maior. Mas não é isso que nós estamos pedindo nesse momento, porque o que nós temos falado é que Minas foi deixado de lado por esse governo federal. Infelizmente, tem vagão aqui que tem 30 anos de funcionamento. É uma dificuldade muito grande, por exemplo, com a manutenção. Nós estamos sendo relegados a brasileiros de segundo plano. Nós não podemos aceitar isso. Então, nós temos feito uma forte interlocução. Eu cobrei, inclusive, no Congresso Nacional, pela Comissão de Sistema Viário e Transporte, que também está empenhada em nos ajudar, porque o povo de Belo Horizonte carece de ter um modal de transporte melhor. A solução do transporte ela não está no metrô. Ela está no metrô, na bicicleta, no táxi, no ônibus. É um conjunto de ações que vão melhorar o trânsito de Belo Horizonte. Que hoje, infelizmente, qualquer lugar que você vai em Belo Horizonte, você gasta meia hora, 40 minutos, 1 hora. Pra você ter ideia como é que o trânsito está ruim, eu vou daqui para Venda Nova na quarta e na quinta-feira à noite para dar aula. Se eu sair daqui às 5h30, eu chego lá às 6h15, 6h10. Se eu sair daqui às 6h10, eu chego lá às 8 horas. Então, nós estamos vivendo alguma coisa que a gente só via falar assim, São Paulo, a pessoa gasta 2, 3 horas para chegar em casa. Isso está acontecendo com o trabalhador aqui em Belo Horizonte. E se você pensar que ele chegar de metrô na casa dele vai viabilizar dele ter mais 1 ou 2 horas de descanso, se você pensar que é um trabalhador que às vezes faz a sua comida para levar para trabalhar no outro dia, a gente vai estar permitindo para a nossa população uma melhor qualidade de vida. E é isso que nós estamos buscando com esse projeto, atender melhor a população de Belo Horizonte. É uma medida relativamente simples, vai aumentar até meia-noite, essa é a proposta, vereador? A proposta é que a gente faça a expansão do horário de funcionamento, que hoje termina às 11,
para passar a terminar meia-noite. O que a CBTU tem alegado para a gente é que eles teriam dificuldade para poder fazer a manutenção dos vagões e de todo o sistema. E eu contrapus esse argumento da seguinte forma: olha, como é que São Paulo, que o sistema é muito maior, né, eu estou falando em distância, aqui parece que nós temos, são 17 quilômetros? 17 quilômetros. 17 quilômetros. São Paulo é bem mais que o dobro que nós temos e eles têm um horário de manutenção bem mais reduzido. Então, nós precisamos realocar recursos, se for preciso, para ter mais gente na manutenção. Agora, não é possível que um sistema tão importante quanto o metrô, que serve a mais de 200 mil pessoas por mês, não venha a servir aí mais 10, 12, 15 mil estudantes, trabalhadores e usuários todos os dias. E por falar em número de usuários, nós também temos alguns dados bem interessantes, vereador, que dizem respeito, né, desse número de usuários, inclusive com a sazonalidade. Vamos dar uma olhadinha? Sim. O mapa operacional do metrô já diz aí pra gente que janeiro, uma queda normal, volta, né, as férias escolares, etc. Fevereiro, um crescimento. Março, que foi o carnaval esse ano, teve uma queda. E abril, a gente já retoma aí esse número de 5 milhões de usuários por mês no metrô de Belo Horizonte. O senhor acredita que com a Copa esse número pode crescer, que os usuários vão optar por deixar o carro em casa e utilizar o metrô, vereador? Eu acho que o fenômeno da Copa, com relação ao trânsito, o trânsito tende a melhorar. Porque a maioria dos colégios já está se programando para não ter aulas e repor essas aulas em outros períodos. A própria Prefeitura e o Estado também estão se organizando para ter ponto facultativo nos dias de jogos. E você sabe que em Belo Horizonte, quando você está na época das férias, o trânsito é um. Quando entra a aula, a segunda-feira que começou a aula, o trânsito já fica bem mais denso. Então, eu creio que o trânsito nos dias de Copa do Mundo vai ser tranquilo. Aliás, as pessoas não vão querer sair de casa, elas vão querer ir para os lugares e ficar nos lugares para assistir os jogos. O meu grande receio com relação à Copa foi o que eu falei há 4 anos, que nós precisávamos deixar um legado para o Brasil e para Belo Horizonte especificamente. Lá atrás, há 4 anos atrás, quando eu falava que a gente não precisava de Copa do Mundo aqui no Brasil, eu fui muito criticado. Mas agora que nós já fizemos um investimento, já gastamos 3 vezes mais do que o que estava previsto. Foi o que eu falei na época, olha, nós temos que fazer uma planilha, temos que acompanhar. Os Jogos da África do Sul, por exemplo, ficaram muito mais caros do que o que estava projetado. Aí peguei números de Olimpíadas. Infelizmente, o planejamento ele não vem sendo executado da forma que deveria ser. As pessoas deixam sempre as coisas para a última hora. E quando se trata de um maior espetáculo da Terra, esse evento é o evento mais visto no mundo. Agora que a Copa está aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que receber bem as pessoas, nós temos que emergencialmente sanar determinados problemas, mas apoiar o Brasil e receber bem os turistas, porque é essa imagem que vai ficar do Brasil e da nossa cidade. Uma cidade que tem um potencial muito grande, por exemplo, na área de serviço, que pode receber muitas empresas, pode receber empresas de tecnologia. Nós vamos ter um grande centro de convenção, já temos o Expo Minas e vamos ter um centro de convenção municipal. Tivemos uma ampliação grande do número de vagas nos hotéis. Agora, o que nós temos que fazer? É receber bem as pessoas. Infelizmente, não ficou tudo pronto. Mas não vai acabar o mundo com a Copa do Mundo, não. A Copa do Mundo veio, tem um relativo legado que está sendo deixado para a nossa cidade e nós temos que avançar. A questão do metrô é uma questão prioritária quando a gente fala de transporte coletivo. Mas nós temos também o BRT, nós temos também a questão de alimentação das estações do metrô. Na audiência pública que nós fizemos, a BH Trans esteve presente, falou que é plenamente possível irrigar essas estações com ônibus durante esse período de 11 horas à meia-noite. Eles não viram problema nenhum para que isso acontecesse, porque existe uma complementação entre o metrô e o ônibus, e o metrô e o carro. Se você for perto da estação
Vilarinho, que recebe muita gente, e da Estação Eldorado, que são as duas pontas, elas recebem muita gente porque muita gente para o carro ali, ou pega o ônibus do seu bairro e vai pegar o metrô nessa estação da ponta. Então, são sistemas complementares que eu tenho certeza que, se a gente conseguir ampliar, vai melhorar muito a qualidade de vida do cidadão de Belo Horizonte. Perfeito, vereador. Para finalizar, alguma expectativa para esse projeto entrar em vigor atualmente? Como é que está esse processo de tramitação desse projeto de ampliação do horário do metrô? A expectativa é muito grande, porque não existe argumento técnico que nos convença que o cidadão de Belo Horizonte é pior do que o cidadão do Rio de Janeiro e o cidadão de São Paulo. E falar que a mão de obra do trabalhador de Belo Horizonte é pior do que a do Rio de Janeiro e de São Paulo, que ele não dá conta de fazer manutenção, eu também não concordo com isso. Então a expectativa é muito grande. Eu acho que, inclusive, administrativamente, isso pode ser feito pela CBTU. A nossa expectativa é de contemplar melhor o cidadão da nossa cidade. E nós vamos cobrar isso. Nós vamos cobrar isso tanto da CBTU quanto da Presidente da República. Porque o estudante de Belo Horizonte, ele merece ser tratado com mais carinho. As coisas que estão acontecendo aqui, por exemplo, vagão com 30 anos, poxa, anda num carro então que tem 30 anos, se você pegar a nossa frota de ônibus que nós temos em Belo Horizonte, você vai ver que os ônibus têm 1 ano, 2, 3 anos de uso. Então, o cidadão é tratado em um dos modais de uma forma, e no metrô, que tem um público de mais de 200 mil pessoas dia, a média é cerca de 220, 230 mil pessoas por dia, poxa, não pode fazer um investimento para comprar vagão? Eles não colocaram 1 metro sequer de trilho nas últimas décadas aqui em Belo Horizonte. Então a expectativa é que haja sensibilidade pelo governo federal e pela CBTU, que isso seja feito com rapidez e agilidade, e administrativamente não precisa de lei para fazer isso. Para atender bem o cidadão, basta ter bom senso nesse caso. Perfeito, vereador. Muito obrigada pela entrevista. Nós aqui agradecemos. E no próximo bloco, nosso bate-papo sobre o metrô de Belo Horizonte continua. Nós voltamos em instantes, continue conosco. Assuntos importantes para a cidade entram em discussão no Câmara Debate. Toda semana, o jornalista Kemil Assib recebe vereadores e convidados especiais para trocar ideias sobre temas relevantes para a cidade de Belo Horizonte. Câmara Debate, às quintas-feiras, a partir das 6 da tarde, aqui na TV Câmara. O metrô de BH é o tema do programa de hoje. Em 2011, a presidente Dilma Rousseff anunciou a liberação de 3 bilhões de reais em recursos para a ampliação do sistema na capital. Os investimentos foram destinados à modernização e ampliação da estrutura atual, retomada do ramal Barreiro, Calafate e a criação do metrô que liga o bairro Lagoinha até a Savassi. As obras estão em processo de licitação e devem ser iniciadas ainda em 2014. Para falar sobre o processo de ampliação, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Metrominas, José Eugênio Monteiro de Castro. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos a presença, Flora. Explica pra gente, uma coisa é CBTU, outra coisa é Metrominas. O usuário ainda tem essa dúvida? Eu acredito que sim, Flora. A CBTU é uma empresa federal, gerida pelo Ministério das Cidades, e a Metrominas é uma empresa estadual, criada em 1997, instituída em 2000 e tem hoje o interesse da mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte, através do governador Alberto Pinto Coelho, que tem, dentro de todas as prioridades do Estado, tem uma ênfase muito especial na mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, caberá à Metrominas a operação e a gestão e a construção e a modernização do metrô em Belo Horizonte. Pois é, e Belo Horizonte atualmente vive, essa expectativa do início das obras do metrô. Em maio, o estúdio de engenharia foi concluído e passado para o governo federal. Sonho antigo do Belo Horizontino, o metrô nunca foi tão aguardado. Em abril do ano passado, começaram os estudos de engenharia para ampliação e construção de novas linhas. Em maio, o projeto realizado em BH
foi entregue para o governo federal. Início de maio já teríamos os projetos concluídos. A partir de então, nós realizaremos as aprovações junto aos órgãos federais, principalmente a Caixa Econômica Federal, que é a repassadora do Orçamento Geral da União, e ela aprovando os projetos, nós poderíamos dar início aos processos licitatórios, tanto da concessão quanto da parceria público-privada. O projeto do metrô prevê a modernização e extensão da linha 1, que deve chegar até o Novo Eldorado. A implantação da linha 2 vai ligar o Barreiro ao bairro Nova Suíça. Este também será um trem de superfície. Já a linha 3 vai conectar a Savassi à Estação Lagoinha. Este trecho será subterrâneo. Os recursos para as obras vão sair de diferentes fontes. O somatório total é em torno de 3 bilhões de reais, 3,2 bilhões de reais, sendo 1 bilhão do Orçamento Geral da União, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões do governo do Estado, e 1 bilhão sendo captado junto à iniciativa privada por meio da parceria público-privada. O metrô, segundo especialistas, é a principal solução para o problema de mobilidade urbana da cidade. O motivo é simples, ele não sofre influência da grande quantidade de veículos. O transporte sobre trilho sempre é bom, ou na superfície ou subterrâneo. Só que na superfície ele não tem uma alta demanda, né? Quer dizer, ele não tem uma alta capacidade, porque ele vai atender as estações. Enquanto ele é subterrâneo, ele vai atender em vários pontos da cidade sem problemas do trânsito, né? Em 2013, a CBTU transportou quase 65 milhões de passageiros, um aumento superior a 13% em relação a 2012. A superlotação é a principal reclamação dos usuários, mas mesmo cheio, o metrô tem uma vantagem: a agilidade. É o transporte extremamente importante para Belo Horizonte, porque só um transporte subterrâneo, sem a interferência do trânsito, vai dar precisão, vai dar conforto. Mesmo que a gente observe, né, os metrôs muito cheios, né, com um certo desconforto, mas ele é momentâneo, ele é curto e ele é preciso. Nossa equipe fez uma viagem da Praça da Estação a Vilarinho e os usuários tiveram a oportunidade de falar o que acham do metrô da capital. Não funciona, não atende, está faltando manutenção. Você já viu essa entrevista aqui, coincidência, está faltando ar, muito cheio. A questão de você adentrar o metrô, a condição é bem melhor do que o coletivo. O metrô daqui de Belo Horizonte, comparado aos outros, ele é até bom. Como eu pego os dois extremos, né, eu saio da Eldorado e vou até o Vilarinho, ele vai cheio até a metade, só que depois esvazia, como pode ser visto agora, atende bem. Até onde eu trabalho, ele me atende porque eu trabalho perto de casa. Eu até deixo de sair de carro para sair de metrô. Mas em uma coisa todos concordam: a obra de modernização, ampliação e construção de novas linhas precisa sair. Atende os bairros, mas é preciso que ele estenda mais ainda para atender novas regiões. Ele é muito limitado, é só de um extremo ao outro, do Vilarinho ao Eldorado, precisa de outras linhas transversais. Então todo mundo tem que correr para esse corredor único e eu acho que nisso é muito deficitário. Precisa de novas linhas, precisa de expansão. O que vai ser feito? Em que fase está esse projeto de ampliação do metrô de Belo Horizonte? Primeiro eu gostaria de iniciar com a linha 1. A linha 1 hoje, a CBTU opera com 28 quilômetros de linha, 19 estações e com 25 composições. A linha 1 vai ser ampliada até o Eldorado, com 1,7 quilômetros a mais, e modernizado, que precisa melhorar as sinalizações e, inclusive, modernizar o TUE, que chama-se Trem Unidade Elétrica. Por quê? Porque hoje os nossos vagões não têm ar-condicionado e eles são bem antigos. Após a modernização dessa linha 1, nós vamos passar para ampliação da linha 1, levando a estação, vamos criar uma estação, o projeto contempla uma estação Nova Suíça, até o Barreiro, com mais ou menos 10,7 quilômetros de metrô de superfície. Para que as necessidades, o governo estadual, focando nos passageiros, isso através de pesquisas de utilização, foram priorizando as ampliações. Então, com a modernização da linha 1, nós vamos partir hoje uma média de 220 mil passageiros dia,
Com essa simples modernização, você vai dobrar a capacidade. E com a ampliação da Estação Nova Suíça ao Barreiro, essa linha vai ser utilizada mais ou menos por dia, 100 mil passageiros. Então, essa linha 2 está sendo prevista, ela por superfície. O porquê da linha Lagoinha-Savassi? O metrô de Belo Horizonte, ela tem a característica que utiliza a lateral da cidade. Ele não entra no hipercentro da cidade. E essa linha... Uma linha bem à margem, né? À margem da cidade. E essa linha que vai ligar... originalmente o projeto era Pampulha ao Belvedere. Mas como os recursos ainda não foram negociados com o governo federal, os recursos que eu digo, deixo claro, para obras, porque o governo federal, sim, já sinalizou e já confirmou os recursos para os projetos, que inclusive já estão prontos, e o projeto que precisa ser entregue à Caixa Econômica Federal para avaliar e encaminhar ao Ministério das Cidades, que vai vir um recurso do Orçamento Geral da União para essa linha 3. Então, o único projeto que foi à Caixa Econômica Federal e que precisa é da linha 3. A linha 1 e a linha 2 vai ser uma licitação pela Lei 8.666, que é a Lei das Licitações. Já foi licitado, está em fase, como é que está esse processo? O processo está o seguinte, as obras vão ser uma segunda etapa. A primeira etapa já foi cumprida pelo Estado de Minas Gerais, que seria a realização dos projetos. Esses projetos já estão todos prontos, tanto da linha 1, da modernização, e da linha 2. Além, nós vamos agora, já publicamos o edital para ampliação da linha 1, que vai sair do Novo Eldorado até Betim. Esse edital já foi publicado para os projetos, ou seja, projetos geológicos, de engenharia, o ambiental, para que esse metrô contemple a população até Betim. Então, voltando à linha 1, à linha 2 e à linha 3, o porquê da Lagoinha-Savassi? Nós precisamos entrar no hipercentro de Belo Horizonte. E essa linha foi muito pensada, foi muito planejada pelos técnicos da Secretaria de Obras, de Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. É uma linha que vai, pra você ter uma ideia, a projeção de passageiros, no primeiro momento, é 220 mil passageiros dia. Praticamente a mesma que a linha atual, né? A mesma da linha atual, com 4,7 quilômetros. Ou seja, o pessoal da população do entorno de Belo Horizonte, das cidades metropolitanas, eles caminham para o hipercentro da cidade. Desafogaria um pouco do trânsito no centro da cidade. Demais. Então, o que está sendo previsto? Do ponto da Lagoinha até o ponto da Savassi, são 5 estações. E essas estações vão contemplar a Praça 7, que inclusive você vai poder, na Praça 7, nos quarteirões da Praça 7, nos 4 lados, você vai poder passar por debaixo na estação. O pedestre vai ser subterrâneo. Vai ser subterrâneo. Uhum. O pedestre não vai ter a necessidade de ir para a rua atravessar. Vai ser subterrâneo. Você vai ter uma outra estação em frente ao Palácio das Artes, que vai contemplar a população que quer chegar à região hospitalar. Você vai ter outra estação onde tem a Praça Tiradentes e finalizando um quarteirão acima da Praça da Savassi, na Rua Pernambuco. Então, essa linha é muito importante para a população de Belo Horizonte, porque muitas pessoas trabalham no hipercentro e necessitam vir ao hipercentro. Sem dúvida. E a expansão do metrô vai receber R$ 1.700.000 dos recursos do PAC Mobilidade. Outros R$ 1.300.000 ficarão a cargo do governo do estado e das prefeituras de BH e Contagem, além da iniciativa privada. Confira agora quais são as principais modificações previstas nesse projeto.
O metrô de Belo Horizonte terá sua capacidade ampliada e vai atingir novas regiões. Atualmente, são cerca de 200 mil passageiros por dia. Com o novo projeto, 980 mil pessoas terão acesso. Serão 44 quilômetros de extensão, 16 a mais que o atual. O número de estações vai crescer de 19 para 31. 140 novos carros vão operar e a composição dos vagões passa de 4 para 6. Um crescimento considerável. Quando que isso fica pronto para o cidadão belo-horizontino? Ok. O tempo vai depender do governo federal. É necessário que o governo federal transfira para o governo estadual, através da Metrominas, que foi a empresa criada para absorver essa transferência. Importante dizer que a Metrominas é uma empresa SA, composta dos acionistas, o Estado de Minas Gerais com 55%, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte com 35% e a Prefeitura Municipal de Contagem com 10% do capital. Para que a Metrominas opere efetivamente o metrô, que faça as licitações de obras, é necessário que o governo federal assine o termo de transferência do ativo, do patrimônio da CBTU para a Metrominas. Por quê? Hoje a Metrominas não opera o metrô. O governo estadual, através do governador Alberto Pinto Coelho, está estruturando a empresa Metrominas, conjuntamente com os outros acionistas, para que possa ter recursos técnicos para assumir uma tão importante tarefa. Então, assim que for assinada o convênio junto com o governo federal, a Metrominas colocará em licitação as obras públicas. Antes disso, nós temos que fazer uma consulta pública para ver o interesse da população, que as necessidades, se esses projetos estão de frente com os anseios da população. Agora, dentre várias prioridades que tem o Estado de Minas Gerais, ênfase especial está sendo dada pelo nosso governador Alberto Pinto Coelho na questão da mobilidade urbana da região metropolitana de Belo Horizonte. Sem uma data ainda para o início e conclusão dessas obras? Nós não temos essa data, Flora, porque depende única e exclusivamente, como eu disse anteriormente, da transferência dos ativos da CBTU Belo Horizonte para o Estado de Minas Gerais e as prefeituras envolvidas, que no caso a Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura de Contagem, que vão gerir esses metrô. Então, essa sociedade, compostas, como eu já disse, governo estadual, Prefeitura Municipal, vão operar o metrô e têm a capacidade para operar o metrô. E acredito que com a parceria pública-privada que vamos ter para operação e investimentos do setor privado, a região metropolitana de Belo Horizonte, com os 44 quilômetros de metrô, vai ser muito bem atendida. Agora, é importante dizer para a população que esse é o start inicial. E 44 quilômetros de metrô já é muito importante e que a população está sendo muito bem privilegiada, porque os projetos não param por aí. Como eu disse, o metrô vai chegar até a cidade de Betim, passando pelo bairro Bernardo Monteiro, um bairro bastante populoso, e vai facilitar demais o trabalhador. O governo tem muito carinho com o trabalhador mineiro. Se o trabalhador acorda às 4 horas da manhã para estar no seu serviço às 8 horas, por que não ele poder acordar às 6 horas da manhã e estar, como todos nós acordamos, e estar no serviço às 8 horas? Perfeito. Fazemos votos que esse metrô saia logo e que o Belo Horizontino fique satisfeito com essas obras. E nós também, nós agradecemos essa oportunidade de esclarecer a população da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu quero agradecer em nome do governador Alberto Pinto Coelho, em meu nome como presidente da Metrominas, e também não podemos esquecer dos técnicos da Secretaria de Transporte e Obras Públicas, em nome do Dr. Fabrício Sampaio, que é um técnico capacitadíssimo. Ele dia e noite preocupa com a mobilização do nosso pessoal do trânsito de Belo Horizonte, porque ele não só
é a fonte motriz dos projetos do metrô, como também dos outros modais de transporte em Belo Horizonte. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, Flora. Estamos sempre às ordens. E o Câmara Entrevista fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.